Esse é o Capso e nós vamos falar agora do jagunço do Alexandre de Moraes, né? Olha só que coisa, numa conversa aqui entre dois juízes assessores do Alexandre de Moraes, um no STF e um no TSE, eles discutiram sobre a questão da Interpol e do governo americano que não queria extraditar o Alan dos Santos lá dos Estados Unidos. Falaram um monte de barbaridade. Meu amigo, é absurdo o que eles falam aqui. Na cabeça desse pessoal, todo mundo pensa igual eles, né? E na cabeça desse pessoal, se o Alexandre de Moraes disse que o cara cometeu um crime, ele é criminoso, não pode, não tem discussão. O que importa não é a lei, o que importa é o que diz o Alexandre de Moraes. Cara, é uma coisa impressionante. Os caras mandaram essa. Dá vontade de mandar um jagunço lá nos Estados Unidos para pegar o Alan dos Santos e botar num avião brasileiro. Poxa, que coisa legal, né? Que bom que o cara está confessando interesse em fazer terrorismo nos Estados Unidos. Eu espero que o pessoal processe ele por terrorismo aqui no Brasil. Afinal, terrorismo é terrorismo, né? Essa notícia foi sugerida por Grande Firewall Chinês, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saíram mais mensagens do pacotão de 6 GB lá do Alexandre de Moraes aqui, ó. Uma conversa em 2022, então o ano é de 2022, Bolsonaro ainda é presidente, mas o Biden já é presidente lá nos Estados Unidos, né? E daí dois instrutores, juízes instrutores do Alexandre de Moraes, um no STF e um no TSE, conversam sobre o descontentamento do ministro com a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos, no caso Alan dos Santos, né? É a coisa mais engraçada do mundo isso daqui, ó. O Alan dos Santos, para quem não sabe, ele é investigado porque supostamente fez fake news, né? Esse é a extensão do crime do Alan dos Santos. Um absurdo completo, né? Primeiro porque fake news não é crime no Brasil, não tem lei de fake news no Brasil ainda. Estão tentando aprovar uma no Congresso, não existe ainda. Fake news não é crime no Brasil. E mais do que isso, qual foi a fake news? Sempre que alguém fala sobre o Alan dos Santos, não, que o Alan dos Santos é um criminoso, ele fez fake news, não sei. Qual fake news? Aponta aí, dizem, foi essa fake news aqui. Ao contrário, teve um monte de coisa que ele falou que depois se mostrou verdadeira mais adiante, né? Então não, mesmo que fosse fake news, vamos supor, foi fake news mesmo, ele falou lá, um dia ele acordou e falou lá no Terça Livre que o céu é cor de rosa. Pronto, né? Fake news. E aí, não é crime, não tem crime de fake news no Brasil. Qual é a lorota que esse pessoal está querendo fazer, né? Enfim, olha, vocês sabem agora, a gente já sabe agora como é que é o processo do Alexandre de Moraes, né? Ele simplesmente está vendo ali as mensagens no Twitter dele, não gostou de alguma coisa, deve ter mandado o pessoal do TSE, procura alguma coisa contra o Alan dos Santos, eu não sei o que lá, né? E aí fez um processo contra ele e mandou prender o cara, porque é assim que funciona, né? Alexandre de Moraes não gostou da sua mensagem, não gostou do que você falou, ele te manda prender. E aí ele vem aqui, ó, ele foi alvo de uma ordem de prisão expedida por Moraes e coisa e tal. Em outubro de 2021, ele determinou a prisão e a inclusão do Alan dos Santos na lista de difusão vermelha da Interpol, que é aquela lista que todas as polícias da Interpol são obrigadas a procurar a pessoa e impedir que ela viaje, coisa e tal. E também pediu a extradição dela lá pelos Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos prender e extraditar o Alan dos Santos aqui para o Brasil. O Alan dos Santos está morando nos Estados Unidos já desde então, né? E aí, o que aconteceu, né? Isso foi em 2021 que foi pedida a extradição e a inclusão dele na lista vermelha da Interpol e não aconteceu nada. E eu falei na época que não ia acontecer, hein? Você pode pegar meus vídeos, isso aqui não vai acontecer porque nos Estados Unidos liberdade de expressão é uma coisa séria. É diferente dessa palhaçada que o Xandão está fazendo aqui no Brasil. A liberdade de expressão no Brasil já é algo fraco, porque calúnia, injúria e difamação é um absurdo a forma como isso é tratado aqui no Brasil, né? Se a pessoa se sentiu ofendida, já é injúria. Ué, que história é essa? Não pode ser você se sentir ofendido, tem que ser apenas se a pessoa quis causar o prejuízo. Se ela não quis causar aquele prejuízo, se ela não quis causar o fato, não tem por que ser injúria, não tem por que ser calúnia, por que ser difamação. Mas enfim, isso aí é um outro papo, um papo muito mais longo, né? O fato é, lá nos Estados Unidos é muito mais forte a liberdade de expressão. Lá você pode xingar as pessoas, você pode dizer que fulano é um filho de não sei o quê. Por que você pode fazer isso? Porque essa é a sua opinião sobre o cara. A menos que você esteja fazendo isso com o intuito de causar prejuízo a essa pessoa, por exemplo, falando isso num grupo de investimento, olha, não investe naquele cara lá não porque ele é um filho de não sei o quê. Aí você está querendo causar prejuízo com ele, aí beleza, aí você tem que pagar a indenização para a pessoa, pode até pegar cadeia por isso, mas tipicamente liberdade de expressão lá, você pode fazer o que você quiser, pode xingar quem você quiser, do que você quiser, sem problema nenhum, né?
E aí, justamente por quê? Porque o que é importante isso? Porque você não tem um limite, não tem um juiz para dizer, não, isso aqui foi ofensivo demais, eu não sei o que lá, e botar o cara na cadeia ou cobrar uma multa da pessoa. Enfim, eu falei na época que o Alexandre de Moraes não seria extraditado dos Estados Unidos porque justamente o governo americano, a lei lá é muito mais aberta quanto a isso, e nenhum país extradita alguém por crime, por algo que não é crime naquele país. Então, por exemplo, se alguém do Irã pedir ao governo brasileiro para extraditar uma cidadã iraniana que está aqui no Brasil porque ela não usou o hijab, lá no Irã isso é crime, a mulher não usar o hijab. Aqui no Brasil não é. O Brasil não vai extraditar ela porque não é crime aqui no Brasil. Da mesma forma, o Alan dos Santos falou coisas que o Alexandre de Moraes não gostou. Não tem nada ali que justifique prisão de fato, que tenha algum problema realmente sério na coisa, né? Então é crime de opinião. Os Estados Unidos não pune esse tipo de crime de opinião. Aqui no Brasil, a lei brasileira nem deveria punir isso, tá? Pela lei brasileira não deveria ser, mas o Alexandre de Moraes, que virou a lei no Brasil, né? Ele pune por isso daí. Então, ou seja, ele achava que pela lei aqui no Brasil ser crime, que os Estados Unidos tinha que extraditar. Um absurdo isso daqui, né? Enfim, tentaram várias vezes. E em determinado momento, eles falam aqui, em determinado momento, o Alan dos Santos virou tema no grupo de WhatsApp após aparecer em um vídeo numa manifestação contra ministros lá no STF que participavam de um evento privado em Nova York, né? Então isso foi no dia 14 de novembro de 2022. O juiz Marco Antônio Vargas, aliás, isso aqui é um ponto importante, você vai reparar que são dois juízes aqui, o Marco Antônio Vargas e o Ayrton Vieira. São dois juízes e não tem nada, nenhuma menção ao Eduardo Tagliaferro, né? Então você pode pensar assim, caramba, se tem uma mensagem aqui que não envolve o Eduardo Tagliaferro, é porque, no final das contas, não foi o celular dele que foi a origem dessas mensagens, né? Mas não, isso foi no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp do Alexandre de Moraes, ele estava no celular do Eduardo Tagliaferro, né? Então, em princípio, pode ser a mesma coisa. O Eduardo Tagliaferro não interagiu nessa conversa aqui, ele não fez parte dessa conversa, mas estava lá no grupo, como ele fazia parte do grupo, também tinha no celular dele, né? Então, diz aqui, ó, peça para o Ayrton falar com a PF sobre o alerta vermelho, diz a mensagem enviada pelo juiz do Alexandre de Moraes, né, pelo Marco Antônio Vargas, né? Aí o Ayrton Vieira afirmou ao colega em sua resposta já ter acionado o representante da Interpol no Brasil. Segundo ele, a Interpol em Washington e o adido brasileiro na organização também tinham sido procurados para que tomassem providências em relação ao Alan dos Santos, né? Um absurdo, como é que eles partem do princípio. Não, se o Xandão mandou a ordem para prender o cara, não interessa a lei dos outros países, a regulamentação da Interpol, dos tratados de extradição, não interessa nada disso, né? Aí, questionado pelo juiz Marco Antônio Vargas, se a Interpol havia incluso o nome do blogueiro no alerta vermelho, ele disse que mandou um áudio explicando a situação. A questão do alerta é uma longa história, mas o resumo é o seguinte, o pedido do alerta já foi feito há mais de ano, só que está em Lyon, na França, que é a sede da Interpol. O pessoal de lá até agora não atendeu, simplesmente se recusou a pôr e nada adiantam os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui do Brasil. Meu amigo, porque todo mundo está vendo que o Alexandre de Moraes está fazendo é perseguição. Isso já estava claro naquela época. Eu já falava isso desde 2020. 2020 eu já criticava esse inquérito do Alexandre de Moraes, uma coisa autoritária, absurda, totalmente fora da lei brasileira, sem pé nem cabeça. E lógico, por que o pessoal de Lyon lá na França não obedeceu? Porque o pessoal de Lyon lá na França olhou para isso, eles estão sabendo dessa história, toda essa controvérsia toda no Brasil, não vou botar minha mão nisso daqui, porque isso aqui vai dar problema, e está dando problema agora. Imagina se eles tivessem aceito essa ordem ilegal do Alexandre de Moraes. Agora que está ficando claro como é que funciona o processo do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes aponta pessoas, assim, procura alguma coisa sobre essa pessoa e faz o pedido de prisão dela, ou bloqueio, ou o que quer que seja, né? Então aqui, ó, isso já faz mais de um ano, estamos pedindo, mas eles não colocaram. Isso fez com que o Alan dos Santos não fosse preso até agora, né? O escritório central da Interpol em Lyon não coloca o nome dele no alerta vermelho e os Estados Unidos não respondem ao pedido de extradição que já foi feito com base até na prisão preventiva dele decretada. A situação é essa, né? E aí o pessoal falou aqui, não, porque não sei o que lá, e tem a questão de política, olha só, nem vou responder o ministro porque ele deve saber bem dessa história, né? Sim, ele conhece essa história em detalhes, não se conforma com toda a razão. Como não se conforma com toda a razão? Cara, esse pessoal acha que a vontade do Alexandre de Moraes se torna lei, né?
inclusive em outros países, né? Se o Xandão mandou alguma coisa, tem que ser obedecido. O Xandão mandou os Estados Unidos fazer alguma coisa, tem que obedecer. Mandou a França fazer alguma coisa, tem que obedecer. Mandou o sol se pôr. Caramba, sol se ponha imediatamente porque o Alexandre de Moraes mandou você se pôr e tem que obedecer. Não, não é assim que funciona. O Alexandre de Moraes tinha poder aqui no Brasil até algum tempo atrás, não sei se ainda tem, não sei por quanto tempo vai ter, mas justamente por esses abusos repetidos desse poder dele, está mais do que claro que ele é um agente legítimo. Ele está quebrando a instituição, as instituições aqui no Brasil, está destruindo as instituições do Brasil. Ironia das ironias. Ele que dizia que queria preservar as instituições brasileiras está destruindo essas instituições com esse tipo de decisão, né? Tudo que podíamos fazer foi feito, seguimos todo o trâmite, mas a Interpol de Lyon engavetou o pedido do alerta vermelho e os Estados Unidos não resolvem a questão da extradição, né? Disse que era uma sacanagem, com certeza, por isso que esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Dá vontade de mandar os jagunços pegar esse cara na marra e colocar ele dentro de um avião brasileiro. Eu vou te falar um negócio. Olha como é que pensa o autoritário, né? Eu consigo perfeitamente imaginar o Maduro falando uma coisa dessa. Já parou pra pensar? O Maduro, né? Maria Corina Machado fugiu da Venezuela, ele manda uma ordem de extradição por ela porque ela teria dito que ganhou a eleição. Né? E aí ele não conforma, fake news, né? Crime de fake news. E daí manda um alerta vermelho lá para a Interpol e exige extradição dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não vai dar extradição, porque todo mundo sabe que o Maduro é um ditador, que o crime é crime de opinião e não sei o que lá. E olha só, é a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo. Tá igualzinho o Maduro, né? E os caras querendo botar no jagunço. E outra coisa bacana é que, você sabe, né? Isso aqui é terrorismo, né? Eu, se fosse o senhor Marco Antônio Vargas, tomaria muito cuidado quando for viajar para os Estados Unidos agora. Não sei se só essa opinião num blog fechado é suficiente para caracterizar ele como um terrorista, né? Pode ser que, como eu falei para vocês, lá a liberdade de expressão é uma coisa muito forte. Pode ser que eles nem levem em consideração isso daqui. Mas que se ele tomou alguma ação em direção a fazer esse ato aqui, ele certamente se tornou um terrorista na visão dos Estados Unidos. Ele está simplesmente querendo contornar a justiça americana para fazer valer algo que só o ditador de merda dele, o dono dele, quer que ele faça, né? Enfim, aqui, ó. Após essas mensagens, o Ayrton Vieira mandou um áudio também sobre o tema. E eles falam, não, que se eles quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto qualquer e colocam você no primeiro avião de volta. Olha que coisa engraçada. Os caras não percebem a ironia disso? É exatamente o que eles fazem, né? Se o Alexandre de Moraes não gosta de você, não foi com a tua cara, meu amigo, eles inventam um pretexto qualquer e te mandam prender, te mandam bloquear no Twitter, te mandam bloquear, fazer as coisas todas. Não interessa, o Alexandre de Moraes não gostou da tua funça, meu amigo. Eles não percebem a ironia deles estarem criticando o governo americano pelo exato mesmo problema que eles estão causando? Aqui, ó. Te dá um pé no traseiro, não sei o que lá. E outra coisa que ele fala aqui, ó. Porque se para nós o Alan dos Santos tem alguma importância, para eles a importância é zero. Por que eles estão... Caraca, esse cara é um juiz, meu amigo. Ele não entendeu o princípio da impessoalidade. Não interessa se o Alan dos Santos é uma pessoa importante ou não é importante. O que importa é a lei. Olha o nível dos juízes que estão com Alexandre de Moraes nessa história. O cara fala, não, porque a questão é a importância do cara, para eles não é nada, eles podem mandar para cá, não faz diferença nenhuma, manda pra gente, pô, ajuda a gente aí, não sei o que lá. Olha o que esse pessoal, que é juiz, eu repetir para vocês, esse pessoal é juiz aqui no Brasil, é juiz no Brasil, ainda é, não sei por quanto tempo. Ainda é juiz aqui no Brasil. E o cara tem uma opinião dessa absurda. O que importa é a lei, meu amigo. Não importa se o cara é importante, é desimportante, é meio importante. Não importa, né? Então, eles não vão comprar uma dor de cabeça com o governo do Brasil. Talvez isso mude a partir de 1º de janeiro, né? Porque lembra, isso aqui aconteceu em 2022. Eles estão falando, ah não, o Lula vai assumir e eles vão mudar de ideia, porque não vão querer comprar uma briga com o Lula, né? O Lula está do lado da STF, mostrando mais uma vez o que eu estou falando para vocês. A gente está sendo dirigido por uma ditadura da coligação PT-STF. O executivo se coligou com o judiciário e estamos numa ditadura com todas as evidências de ditadura que você tem, inclusive perseguição pessoal, como é o caso claro aqui, né? Bom, dia 1º de janeiro a coisa não mudou, porque ao contrário do que pensa o TSE, o STF, as coisas lá nos Estados Unidos não são decididas com base em pessoalidade, se a pessoa é importante ou não, são discutidas com a lei. E lá isso não é crime, né? Inclusive, no início deste ano de 2024, só agora em 2024, o governo americano respondeu ao pedido do Alexandre de Moraes, dizendo que não vai extraditar o Alan dos Santos mesmo,
porque entende que ele está sendo perseguido injustamente por crime de opinião. E de fato, o Alexandre de Moraes não tem nada contra, nada, zero evidências contra o Alan dos Santos. Tudo que ele tem é, o Alan dos Santos falou uma coisa que eu não gostei. E ponto final. Né? Não tem nada. Nem dizer o que é direito. Aqui a gente não sabe nada. Eu imagino que no pedido que eles fizeram para extradição, eles devem ter colocado essas provas lá. E as provas eram um monte de mensagem que o Alan dos Santos criticando o governo, criticando o Alexandre de Moraes, criticando não sei o que lá, criticando o STF. E aquilo que eu falo para vocês, se o juiz toma uma decisão coerente, de acordo com a lei, dentro da lei, não tem problema. Os Estados Unidos iriam aceitar. Se realmente o Alan dos Santos fosse um criminoso, tivesse cometido um crime aqui no Brasil, não ia ter problema, ia conseguir a extradição dele. O problema é justamente o Alexandre de Moraes estar esticando tanto a corda, está perseguindo pessoas sem ter lei, sem ter propósito, sem ter nada. É pura perseguição política. E só a bolhazinha pequenininha que está em torno dele, ele que não percebe o absurdo da situação. Todo mundo já está vendo, né? E, como diz o Pablo Hortelhado aqui, os bastidores desses inquéritos estão sendo expostos agora. Desde o início, esses inquéritos são questionados. Eu sou uma pessoa que questiono desde o dia zero. Um absurdo, inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, um monte de inquérito criado de ofício, sem sorteio de nada, sem nada, agora está sendo exposto. Vai ficar muito pior daqui para frente para o Alexandre de Moraes e para o STF. Sabe por quê? Porque você quer ver como que o STF, a instituição STF, foi prejudicada pelo Alexandre de Moraes? A partir de agora, qualquer pedido que o Brasil fizer para colocar alguém na lista da Interpol e extradição dos Estados Unidos, o pessoal vai olhar, peraí, vamos ver o que tem aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui, porque realmente o pessoal tem feito uns pedidos meio estranhos, né? Não era assim antes. Antigamente o Brasil costumava só mandar nomes para essa lista da Interpol quando era, de fato, uma coisa que um crime, né? Um criminoso, né? Então repara como é que o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes, sob o pretexto de salvar as instituições brasileiras, está jogando as instituições brasileiras num buraco tão grande que está ficando cada vez maior à medida que essas instituições continuam defendendo o cara, não abrem mão, não largam a mão do cara, estão afundando num buraco cada vez maior, porque está ficando claro para o mundo inteiro o que está acontecendo aqui no Brasil, é perseguição pura. Aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes não vai sofrer nenhum problema com essas mensagens que estão saindo lá na Folha, porque ele é o juiz, é o STF que vai julgar, então não vai ter nada. Só que o que acontece? O mundo inteiro está vendo isso. Toda vez que o STF, a partir de agora, precisar mandar uma ordem para o exterior, o pessoal vai olhar, peraí, é o pessoal do Brasil, aquele STF do Brasil, aquela instituição que mandou perseguir o Alan dos Santos por crime de opinião, sem ter base nenhuma, sem ter nada criminoso ali. Pois é. Então esse é o problema, né? E está cada vez mais exposto a esses inquéritos, que a gente já sabia que eram absurdos. O que a gente tem agora é uma evidência mais caricatural do quão absurdos que são esses critérios, o quão óbvia é essa perseguição, né? O inquérito das fake news beira 2000 dias sem conclusão. É o que eu falo para vocês, é típico de ditadura. A ditadura militar brasileira fazia isso também, sabia? Eles criavam inquéritos e ficavam punindo as pessoas que eles achavam que eram inimigos do regime dentro daquele inquérito que não acabava nunca. Inquéritos que não acabavam nunca são marcas de ditadura. É assim que as ditaduras funcionam. Elas sabem que não tem um caso para prender a pessoa por um crime real. Não tem um crime real. Mas aí o que elas fazem? Vão punindo a pessoa com medidas cautelares. É o que o Alexandre de Moraes faz. Abre um inquérito, não fecha nunca. E, de novo, o inquérito tem que ser para um ato específico, né? Aconteceu, roubaram o seu carro. Vai abrir um inquérito para estudar. A polícia vai abrir um inquérito para investigar quem roubou o seu carro, em que situação, o que foi feito. É um ato específico, roubaram o seu carro. Qual é o ato específico do inquérito das fake news? Qual que é? Não, é qualquer coisa que o Alexandre de Moraes ache que se encaixa ali. Virou uma mera burocracia para ele encaixar a punição aleatória a quem ele não gosta. Ele tá vendo lá o feed do Twitter dele, não gostei desse cara aqui. Pessoal do TSE, arruma uma ficha aí do cara aqui pra gente punir esse cara aqui. Como bem lembra o Guzzo aqui nessa coluna do Estadão, a doutrina de que o Alexandre de Moraes e o Estado de Direito são a mesma coisa é uma aberração política, né? Porque o Alexandre de Moraes já falou isso. Que se tem um ataque contra ele, é um ataque contra as instituições do Brasil. E não é. Não é. O Alexandre de Moraes é uma pessoa que no momento é um juiz do STF, vamos ver por quanto tempo, mas a verdade é que ele não é o STF, ele não é as instituições, mas ele se sente dessa forma. E como ele bem lembra aqui, ó, o que eu falei, isso está tornando o Brasil uma caricatura de direito no resto do mundo. O pessoal do resto do mundo está vendo isso. Como é que você acha que essas mensagens que estão surgindo aqui, mandar um jagunço para pegar o cara e tirar de lá e coisa e tal, como é que isso vai ser visto no resto do mundo, né?
E aí, o mais curioso é isso, né? O que eu falo, o Alexandre de Moraes está destruindo as instituições, particularmente do STF. E continuam o pessoal do STF defendendo o Alexandre de Moraes porque não querem perder poder político. Não sei quanto tempo eles vão continuar insistindo nesse erro, né? Eles estão dizendo aqui, ó, que a defesa do STF a Moraes foi costurada no aniversário da esposa do Gilmar Mendes. O pessoal já começou a conversar sobre isso. Aqui, olha só. Reunidos em um canto da sala, os ministros do STF defenderam a conduta de Moraes no inquérito das fake news e criticaram a reportagem da Folha. Caramba, que absurdo, bicho. Não teve ninguém para falar assim, caramba, o Alexandre de Moraes meio que fez merda mesmo, cara. A gente tem que ver como é que vai fazer isso, né? Aí eles falaram que eles concluíram que o STF estava sob ataque, até aí também eu concordo, né? O ataque foi ao STF, não tenha dúvida, mas quem abriu a guarda, quem permitiu esse ataque foi o Alexandre de Moraes, não tenha dúvida, né? Em determinado momento, os agrupados em uma rodinha, os ministros Flávio Dino, Zanin, Fachin, Gilmar Mendes e o próprio Moraes esperavam a chegada do presidente do tribunal para avaliarem com ele a situação. E mostraram indignação, segundo relatos dos participantes da celebração. Né? Argumentaram que a democracia e a imprensa estiveram sob ameaça durante o governo do ex-presidente. Onde que teve ameaça do Bolsonaro? Cadê a ameaça do Bolsonaro? O Bolsonaro não fechou jornal nenhum, não mandou parar nada. Todo mundo tinha liberdade para falar o que quisesse. Onde que a imprensa teve sob ameaça no governo? Bolsonaro, né? Aqui, ó. Aí falaram sobre outras autoridades e não sei o que lá. E Moraes aparentava estar calmo, de acordo com pessoas que estiveram com o magistrado na ocasião, mas lá eles articularam a defesa, a necessidade de fazer uma defesa pública do magistrado, né? E o STF fez a defesa pública, vários juízes do STF falaram a favor desse, né? Só que a defesa do Alexandre de Moraes é que, caramba, é isso aí, fiz isso mesmo, e daí como é que eu vou fazer? Porque o problema é esse, isso fica óbvio para qualquer um que é um absurdo. Qualquer pessoa no mundo olha para essas mensagens e vê o absurdo, né? O STF está tentando defender o indefensável. Com isso, estão jogando o STF na lama. A saída para a instituição STF continuar a ter prestígio é descartar o Alexandre de Moraes e tentar seguir a vida a partir daí. Tem que fazer isso de alguma forma. Enquanto insistirem no erro de defender Alexandre de Moraes, é ladeira abaixo. A gente já está parecido com o Maduro, vamos ficar cada vez mais parecidos com o Maduro. Esse é o caminho, né? E parece que até os deputados montaram uma tropa de choque para blindar o Alexandre de Moraes. É lógico, os deputados que você imagina, aqueles da esquerda, né? Não faz diferença no final das contas. A questão toda é essa. Quero ver onde é que isso vai parar. A que nível vai descer a degradação do STF até o momento que o STF vai ver que não tem alternativa que não seja sacrificar o Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.